Oi! Tô aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que me fizeram aprender quando eu tava fazendo faculdade de AD. Porque muito se fala, inclusive era um medo meu, desculpa o barulho, inclusive era um medo meu, a questão de fazer faculdade EAD. No começo eu fiquei bem, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu vou realmente aprender? Ou será que, enfim... Porque muito se fala que na faculdade, à distância, né, você estuda por conta, isso é óbvio. Claro que vai ter as aulas gravadas, os professores e tudo mais, só que o seu estudo quem guia é você, então a constância precisa vir de você. Não vai ter todos os dias um horário reservado para você estar necessariamente na sala de aula e levar presença ou falta. Então isso, assim, pelo menos eu fiz até um vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima pra você, porque vale muito a pena assistir, porque eu falo os prós e os contras pra mim da faculdade, como que foi pra mim esse período, né? E o que eu acho também, porque a faculdade EAD, ela é uma faculdade, assim como qualquer outra, então você precisa de alguns pontos, você precisa desenvolver em você algumas características, caso você já não tenha, para que você consiga estudar da melhor forma, aprender da melhor forma e, enfim, pegar o teu melhor desempenho e tirar o melhor disso. Afinal de contas, a gente tá pagando, né, galera? Então, na época, eu dei muito valor ao meu dinheiro, porque eu que paguei minha faculdade 100%, então eu peguei um pouco de bolsa também, né, porque eu usei a minha nota do Enem. Então, assim, foi um dinheiro muito suado, eu achei que eu não ia conseguir pagar, porque... Quando você começa a faculdade, né, você tá com uma cabeça, a tua vida tá de uma forma, só que as coisas vão mudando com o passar do tempo. Então vamos lá, que eu anotei aqui no caderno 5 coisas que eu considero muito importantes, que me fizeram aprender realmente enquanto eu tava fazendo a faculdade EAD. Bora? Primeira coisa, é uma coisa muito padrão, muito clichê, mas que é muito importante e eu sei que a maioria das pessoas não fazem, que é limpeza e organização. Mas não só do ambiente que você está, tá? Eu até coloquei aqui, limpeza do celular, do notebook, da mente e do espaço. O que isso significa? Quando eu tava fazendo marketing, eu tava com a cabeça lotada de coisas, porque, enfim, o dinheiro, conta, problemas, eu tava passando por uma fase na minha vida que não tava nada fácil. Então a minha cabeça ficava muito bagunçada e isso impactava no meu estudo. Então eu acho que você já passou por isso, eu acho que todo mundo já passou. E sabe quando você senta na mesa, pega o caderno, enfim, a aula e não consegue estudar? Porque a cabeça meio que rejeita aquilo que você está assistindo. E uma coisa também que eu tenho certeza que influencia isso agora é a rede social. Na minha época, quando eu fiz a faculdade, eu não tinha TikTok. Então, enfim, TikTok pra mim nem existia, eu não usava, eu via Instagram, mas era mais foto, mais vídeo longo, né? Não era tanto assim como é hoje os vídeos curtos de shorts, enfim, TikTok, etc. Então eu conseguia ter uma constância de estudo maior, eu conseguia ficar ali 5 horas focada no que eu tava fazendo. Hoje eu tô lutando, galera, lutando, porque como eu trabalho com rede social, é muito difícil eu fazer essa limpeza, sabe? De realmente ficar sem nada, eu não consigo. Eu preciso trabalhar com isso, eu preciso assistir, eu preciso me inteirar dos assuntos, mas eu tô tentando, já diminui bastante. Então, na época, era tranquilo pra mim. Agora, imagino hoje, quem estuda hoje, no sentido de faculdade, porque eu tenho meus cursos também, minhas pós, mas é diferente da faculdade, porque a faculdade é a base da profissão, né? Então eu imagino de verdade quem tá passando por isso e como que deve ficar a mente. A mente fica uma bagunça, sabe? Fica hiperlotada. Isso é fato. Então, para você manter o foco, a disciplina, limpeza. Limpeza do ambiente em primeiro lugar, claro, né? Onde você vai estudar, a mesa que você vai estudar, a cadeira que você vai sentar. Sempre muito bem organizado, isso ajuda muito. Pode parecer bobeira, mas ajuda. Ajuda a você se concentrar, a manter o foco. Sei lá, você tá de corpo e alma ali, sabe? Aí eu coloquei também celular e notebook. Por quê? Quando você vai começar a estudar, você vai salvar muita coisa, tirar foto de muita coisa. Então, dá uma limpada na galeria, sabe? Dá uma limpada na parte de conteúdo que tá ali dentro, sabe? Nas pastas do computador. Dá uma organizada, cria uma pasta só pra estudo, cria uma pasta só no celular também, né? Um álbum só pra estudo, pra você salvar. Então, assim, é importante você ter essa organização também, pra quando você abrir a galeria, não ficar aquele montão de fotos, ter que procurar o que você salvou. Então, tudo que for facilitar a tua vida, você pode ter certeza que vai somar no seu conhecimento, você vai aprender melhor. Então,
nós não gostamos de obstáculo. Então, quanto mais obstáculo para fazer alguma coisa, menos a gente quer fazer. E o estudo já é alguma coisa que a gente tem que implementar e trazer de pouquinho em pouquinho para a rotina, para que não fique uma coisa maçante e a gente desista. Então, tem que fazer o estudo se tornar fluido, muito rápido, muito tranquilo. Então, tudo que você fizer para limpar esse caos, essa bagunça da rede social, de foto, de memes que a gente salva no celular, sabe? Esses aplicativos também que ficam o tempo todo com notificação, limpa tudo, deixa o máximo possível clean, neutro, para que você não se distraia no meio do caminho, perca o foco e, enfim, para de estudar ali, sabe? Então, organização, limpeza. E quando eu falo também de limpeza mental, na época eu não pude fazer isso, mas hoje eu faria, que é exercício físico. Exercício físico ajuda muito a organizar a mente. Então, se você, obviamente, já faz terapia, eu recomendo que você faça um exercício, uma corrida, uma caminhada, um yoga. Eu sou apaixonada por tudo isso. Então, no meio do exercício, do estudo mesmo, sabe? Tira um tempinho, estudou 3 horas, tira um tempinho, faz um yoga, vai dar uma caminhada na rua, sabe? Dá uma relaxada e depois você volta. Isso ajuda muito, oxigena o cérebro e você sente que você tá com outro gás, sabe? Então, demorou pra me aprender, mas eu aprendi e é fundamental, o exercício é fundamental. O outro ponto é, comece pelo pior e pelo mais complexo. Eu acho que você já ouviu falar sobre isso, também muita gente fala, né? Vai fazer qualquer coisa em casa, qualquer coisa na vida pessoal, qualquer coisa na vida. Começa pelo pior, né? E aí você começa pelo pior, depois o resto flui. E é verdade. Então, na época, antes, quando aparecia já as matérias, eu ia matéria por matéria, ver o nível de complexidade da matéria pra eu começar e decidir por qual que eu ia começar, sabe? Porque no EAD é isso, aparecem as matérias e você decide qual que você quer começar a estudar. Você pode fazer tudo ao mesmo tempo, pode começar por uma, mas eu fazia isso, eu escolhia a pior, a mais difícil, e depois ia para as mais legais, que eu provavelmente ia gostar mais, sabe? E isso me fez, obviamente, prestar mais atenção e manter um foco melhor nas que eu achava mais complexa. Então, as que eu achava mais complexa, eu tinha certeza disso, que seriam as matérias mais importantes para minha carreira, porque quando a gente não tem facilidade em alguma coisa, a gente meio que vai evitando ela, né? Nossa, eu não gosto de matemática, eu não gosto, eu vou deixar por último, eu não quero nem saber. Porém, a matemática, no caso, para mim, né, foi porcentagem, que era uma matéria que eu não queria fazer, porque eu não sabia o que viria, desde o ensino médio, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu odiava matemática, tudo relacionado às exatas eu odiava e etc. Só que quando eu comecei a fazer o curso, eu amei porcentagem e eu realmente fui a fundo na matéria, sabe? Então eu tirei aquele tempo e falei, não, eu vou estudar de vez aquilo ali. E não era difícil. Eu coloquei um empecilho na minha cabeça, já pegou aqui no histórico, você não gosta muito de matemática, você não vai gostar muito dessa, começa por essa. E foi a matéria que eu mais me desenvolvi, e essa matéria eu uso até hoje na minha profissão. Eu uso até hoje não, eu uso todos os dias na minha profissão. Então, assim, é muito importante você começar pelo mais difícil, pelo aquilo que você acha que não vai gostar tanto, que não tem tanta familiaridade, para você ter mais foco. E aí, conforme você for passando pelo objetivo, você vai criando uma vontade que quando você chegar nas matérias que você realmente gosta, você vai ver que o que já era fácil vai ficar mais fácil ainda, sabe? Então vai ser como se fosse uma recompensa por você ter superado aquilo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a porcentagem, eu sei que quem tá fazendo engenharia aí deve olhar pra eu falando isso e falar, puta merda, a menina tá feliz porque passou em porcentagem, né? Mas, galera, é sério. No meu ensino médio, no meu ensino fundamental, eu não fui ensinada a gostar da matéria. E quando cheguei na faculdade, eu tinha certeza que eu ia me esborrachar em qualquer assunto relacionado. Então, quando eu passei em porcentagem, eu fiquei numa alegria, de verdade. Teve até trabalho, né, que eu fiz no curso, que eu salvei, tá no meu drive, porque eu falei, cara, eu preciso salvar esse trabalho maravilhoso que eu fiz aqui, porque eu tô muito orgulhosa do que eu superei, sabe? E, enfim, então, minha segunda dica é essa, começa pelo pior, que você vai ter um ânimo e um gás muito maior. Terceira dica, leia os materiais complementares, veja tudo que for complementar que o professor passar pra você. Normalmente nas aulas EAD, no final, né, tem o texto, tem o vídeo, né, que você vai assistir, os slides, um texto sobre o resumo da matéria, do assunto, né, que foi tratado no vídeo, na aula,
E embaixo tem material complementar, vídeo, PDF, livro. Eu sempre consumia todos. E eu vou falar por quê. Eu percebi que todas as referências da aula foram tiradas dos livros das quais eles indicavam pra gente ler depois. Ou seja, se eu quisesse aprimorar o meu conhecimento, se eu quisesse aprender além, eu teria que ler esses materiais, porque foram dali, foi dali que as informações foram tiradas, sabe? Então, eu comecei a ler. E eu vou te falar, o meu conhecimento saiu daqui, que era o básico que a faculdade estava me dando, e foi pra cá. Isso estudando. Então, assim, eu entendia além do que o professor queria falar. Então, às vezes, ele passava só por cima em alguns assuntos que são muito importantes e na aula em si ele não tinha passado. Só que ele dava só aquela passada por cima, sabe? Só que eu tinha lido o livro, então eu já sabia. Então, é muito importante você ver esses materiais complementares, eles não estão ali à toa. E tem vídeo, tem filme, pelo menos no marketing, né? Sempre tem filme, então eu adorava assistir todos, enfim. E até mesmo fazer trabalho, né? Depois entender por que o professor indicou esse livro, por que o professor indicou esse filme. Então, você estudar mesmo o que você tá assistindo, levar como um estudo e não só como um divertimento, sabe? Então tinha um filme, inclusive, que eles indicaram, que é Obrigado por Fumar. Na época da faculdade eu assisti. Maravilhoso o filme. E eu lembro que eu fiz um trabalho sem o professor pedir, né? Sem, enfim, a faculdade pedir, sobre o filme. E depois esse trabalho se transformou em um vídeo que eu coloquei aqui no YouTube. Eu vou deixar no card aqui também, que é sobre o mercado do tabaco, a indústria do tabaco no marketing, né? Enfim. E pra mim foi muito importante isso, então estuda por fora, porque às vezes as referências que estão sendo usadas nessa aula vêm de algum lugar, vêm de algum livro, obviamente, e aí você pode estudar direto da fonte para complementar esse estudo. Quarta dica, estude por fora, que puxa um pouquinho do que eu acabei de falar, né, na terceira dica, que é sobre estudar os materiais complementares. Mas o que é estudar por fora? Vamos supor que o seu professor tá te ensinando sobre estatística, vamos voltar pro tema. E aí você vai fazer toda a aula que ele passou, vai fazer os materiais complementares, e aí você vai parar por ali. É o que todo mundo faria, correto? Não para por aí. Então vai no YouTube, pesquisa vídeos, vê outros livros, outros professores falando sobre o tema e faz exercícios por fora. Sempre, sempre, sempre. Por quê? A faculdade EAD, assim como qualquer outra instituição de ensino, eles têm um cronograma e eles têm um tempo ali, né? Uma grade que eles conseguem colocar matérias, colocar informações, colocar referências, colocar os assuntos que você precisa estudar para você se formar, para você se qualificar naquilo. Porém, aquilo não garante que você realmente vai aprender tudo que você precisa sobre o tema. Então, às vezes o professor te ensinou o básico e você precisa ir atrás do complemento disso, sabe? Então, pesquisa, vai atrás de outras fontes, de outros professores estudando isso. Ah, Bia, mas já tô pagando a faculdade, vou ter que estudar por fora? Vai. E isso, assim, em tudo na sua vida. Você pode estar fazendo uma USP, você pode estar fazendo uma federal, você pode estar fazendo uma faculdade qualquer. Você vai precisar estudar por fora se você quiser realmente aprender e se qualificar no mercado e se diferenciar no mercado. Então, um exemplo clássico, tá? Eu vou falar porque eu trabalhei com contratação de pessoas, né? Quando eu tava em gestão de marketing, sendo gestora, né, no caso. A maioria das pessoas faz faculdade, faz o que a faculdade manda, né? Ó, o Enem. O Enem, ele quer porque quer pegar a samambaia que eu comprei, ó. Olha o drama. Enem? Desiste, filho. Então, uma coisa que eu senti muito, tá? De quem faz faculdade e só. A pessoa sabe o que é pra fazer, mas ela não sabe como fazer. Então, ela parou ali, ela parou no teórico, ela parou no básico. E aí você fala, e aí, como que você vai implementar isso aqui? A pessoa não sabe, sabe? E tem como saber, galera. Tem. A gente tem o Google, a gente tem internet, nós temos inteligência artificial, a gente tem tudo hoje pra estudar, de ferramenta, pra treinar. Então não tem como falar, não sei. Tem como saber, sabe? Tem se você quiser já começar preparado, dá pra começar preparado. Agora, se você fizer só a matéria da faculdade, ler ali o que o professor falou, ver a videoaula, fazer a prova, passar e pegar o diploma, você vai aprender o básico. É basicamente isso. Você vai sair da faculdade sabendo o básico. Você vai saber o que é um fluxo, você vai saber o que é, sei lá, público-alvo, mas você não vai saber como descobrir o público-alvo. Você não vai saber como implementar isso realmente numa empresa real, sabe? Claro que a experiência também vai trazer tudo isso pra você. Porque quando eu saí da faculdade, que foi em 2021, até hoje,
eu não parei um segundo de estudar. Um segundo. Eu sempre tô fazendo curso, sempre tô fazendo pós. Sempre tô lendo alguma coisa, sempre tô aprendendo alguma coisa. Então, tem muita gente que acha que a faculdade, que é a última dica, né, que eu vou falar, mas tem muita gente que acha que a faculdade é aquilo ali que tá na plataforma e acabou. E não é. Você precisa sim ir atrás de informação, você precisa sim ter essa curiosidade e estudar por fora. Isso se você quiser, obviamente, ter um conhecimento vasto, entender os porquês, os comos e etc. E a última dica que já vai complementar o que eu tô falando é: a faculdade não para por aí. Então, a faculdade, ela vai te ensinar o que você precisa, porém, você precisa aplicar. Então, como que você faz para aplicar hoje o que você está estudando e etc? Eu vou falar o que eu faria se fosse a minha época. Na minha época eu não tinha isso, mas hoje você tem e você consegue usar, que é a inteligência artificial, é o ChatGPT, é a Gemini, sei lá, não sei, do Google, é a Copilot da Microsoft. Então, são as inteligências artificiais que você consegue treinar com elas. Então, se você explicar uma matéria para elas, né, e falar, olha, você me ajuda a treinar sobre esse tema, ela vai te ajudar. E você pode fazer isso com tudo, com inglês, com qualquer língua que você está aprendendo, você pode fazer com matéria da faculdade, você pode fazer com links, enfim. Tudo o que você precisar treinar, você pode treinar com ela. E é uma ótima forma de treinar. E claro, você tem que ficar atento, né, se realmente ela tá falando coisas coerentes. Mas é só você pedir pra ela gerar perguntas pra você, sabe? E até mesmo no Google tem vários testes. Se você colocar, por exemplo, testes de marketing, tem várias provas que já foram feitas de outros testes de vestibular, sabe? Então você consegue fazer prova, simulado, as provas do marketing que você fez mesmo, as provas da faculdade que você fez. Você consegue, inclusive, baixar elas depois, printar, enfim, anotar as questões e treinar para você não esquecer. Então a faculdade não para por aí. Não é só você se formar, não é só você ir lá e pegar o diploma. Você precisa implementar, você precisa treinar, você precisa entender como é feito, por que é feito. Muita gente sabe fazer, mas não sabe por que é feito. E muita gente sabe por que é feito, mas não sabe fazer. Então, nós aqui, eu e você, que quer se diferenciar no mercado, que quer fazer uma coisa diferente na carreira, que quer crescer, que quer se desenvolver, nós precisamos estudar por fora. Nós precisamos olhar para a nossa carreira como uma linha contínua. Não é me formei, acabou, chega. Não, eu vou sempre estar melhorando, sempre estar aprendendo, sabe? Então, por isso que é importante você... Isso daí é uma coisa que eu falo, uma coisa mais emocional que eu vou falar agora, tá? Mas é importante você gostar do que você tá fazendo. E mesmo que você não começou gostando, mas pegue alguma coisa dali que te faça bem, que te faça sentir bem, sabe? Pra você ter uma conexão com o estudo, pra você ter uma responsabilidade com a profissão, e aí você automaticamente vai querer aprender, vai querer se aprimorar, sabe? Então é muito importante você estar alinhado com a profissão que você tá exercendo, de você gostar do que você faz, de você ver benefício, de você pegar o que você tá estudando, transformar isso em algum benefício para a sociedade, para as pessoas, sabe? Muita gente fala, meu objetivo é só dinheiro, tá? Mas tem alguma coisa por trás disso. Sua profissão, provavelmente, ela vai acrescentar de alguma forma na vida das pessoas, e que seja de uma forma positiva. Então, quanto mais você estudar, mais você se qualificar, melhor para você, obviamente. Mas eu também penso muito no outro. Então, por exemplo, eu não quero que alguém me contrate e eu vá lá na empresa da pessoa e faça um trabalho meia boca, sabe? É a vida da pessoa, é o sonho da pessoa que eu tô trabalhando. Então, eu quero dar o meu melhor, eu quero ser o meu melhor. Eu quero que as pessoas olhem pra mim e falem, nossa, eu contratei a Beatriz pra fazer um trabalho na minha empresa e foi maravilhoso, sabe? E tivemos um resultado excelente, mas além de tudo, foi maravilhoso para os nossos clientes. Então, eu acho que é pensar no bem-estar de toda a cadeia da qual você vai trabalhar, sabe? E no seu também, claro. Então, você precisa ser uma pessoa qualificada. É importante você se qualificar. Não é pelo seu pai, não é pela sua mãe, não é pelo seu namorado, não é por ninguém, é por você. Então eu vejo muita gente da geração Z falando, né, que larga a mão do estudo, que dane-se, enfim. Não, é a tua vida, é a tua carreira, sabe? Então, olha com carinho pra isso. Quando você estiver estudando, se estiver sentada lá fazendo tua prova, poxa, olha o tempo que você tá dedicando nisso. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu estudar. Olha o dinheiro que você tá gastando com isso, sabe? Às vezes é um dinheiro que você realmente nem tinha pra gastar, como foi o meu caso. Então, é um tempo que você tá gastando, é um dinheiro que você tá investindo em você, no seu futuro. Então, leva muito, muito a sério o seu estudo, sabe? E tem uma frase que não morre nunca, né? O seu estudo, a sua carreira não vai acordar
num dia qualquer e falar que não te ama mais. Então, sempre, tá? Sempre. Agora, dica da Bia Pessoa pra você. Sempre coloca a sua carreira e a tua vida na frente de tudo. E agora detalhe. Eu não tô falando colocar a tua carreira no sentido de foda-se o relacionamento, foda-se minha família, foda-se meu namoro, não, tá? Eu tô querendo dizer que você, a tua qualificação, você se qualificar, você se cuidar, você ir atrás de coisas que vão somar na tua carreira, isso independente do que você for fazer, tá? Eu, por exemplo, eu não me encaixo em trabalhar em escritório. Não me encaixo em trabalhar em agência. Eu gosto de trabalhar por conta. Eu gosto de ter a minha empresa. Eu gosto de ter minha liberdade. Eu gosto de fazer o meu trabalho com empresas que se conectam comigo. Não é qualquer empresa que eu pego pra fazer, por exemplo, entendeu? Então, é isso que eu espero, que eu desejo do fundo do meu coração pra você. Que você olhe e fale, não, isso é o que eu aceito, isso é o que eu não aceito. Eu vou colocar minha carreira em primeiro lugar. Porque o que eu quero pra minha vida é, sei lá, é liberdade financeira. O que eu quero pra minha vida é liberdade de poder viajar, de poder curtir com a minha família, de sexta, sábado e domingo, por exemplo. Eu vou trabalhar de segunda a quinta, é o que eu quero pra mim e é o que eu vou fazer. Então, é isso que eu acho que é a chave da questão. Você olhar pra tua carreira como investimento em você. Não é só o financeiro, é a liberdade, sabe? É você poder abrir as portas que você quiser abrir, fechar as portas que você quiser fechar, isso é muito importante. E obviamente, né, galera, infelizmente, a gente não tem garantia de nada, nem que a gente vai viver amanhã. Então, tudo é questão também de muito networking, enfim, muito trabalho por fora. Mas eu vou fazer outros vídeos falando também sobre como sobreviver, né, nesse mundo corporativo. E vai ter dicas sobre isso. Eu vou fazer, acho que vai ser o próximo. Enfim, você vai receber a notificação, por isso se inscreve aqui no canal, tá? Vai acompanhando os vídeos e também me segue lá no Instagram, @auniversoparalelo. Eu tô postando story o dia inteiro. Quase o dia inteiro, porque eu também não fico com o celular o dia inteiro na mão, né? Mas eu posto story todos os dias, a gente conversa por lá, eu falo novidades que tem no marketing, enfim, me acompanha por lá que você vai gostar, tá bom? E se você, novamente, não assistiu o meu vídeo da faculdade EAD, eu vou deixar o card aqui pra você poder assistir. E é isso, galera, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, os 5 pontos, eu acho importante, né, a gente bater nesse assunto, porque muita gente tá passando por isso. Na época eu queria ter assistido esse vídeo que eu tô gravando pra vocês, eu queria muito ter assistido um vídeo assim, e não tinha, então nada mais justo do que de eu colocar pra alguém uma coisa que eu queria ter ouvido na época, que teria mudado minha vida, meu jogo na época, sabe, minha cabeça principalmente. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo no seu coração, obrigado por ter assistido e estuda, tá? Sua carreira sempre em primeiro lugar. Beijo!